Bem, irmãos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O texto que foi lido foi o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 27. E eu intitulei essa pequena reflexão com o título Gemendo com Esperança. E alguns podem achar um pouco estranho eu ter colocado esse título Gemendo com Esperança, mas é porque o próprio texto que nós lemos usa essa palavra, gemendo, várias vezes. O próprio texto usa. Ele diz que a criação geme, no verso 22. Ele diz que os salvos gemem, no verso 23, e que o próprio Espírito Santo geme, no verso 26. Mas o que seriam esses gemidos? Em que sentido tanto a criação, quanto os salvos, quanto o próprio Espírito gemem? O que significa esse gemido? A palavra traduzida por gemido aponta para um suspiro profundo de ansiedade, ou de sofrimento, ou ainda de queixa. Vamos ler o verso 22 do texto, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então está falando de um gemido, mais uma vez, como muitas vezes a Bíblia traz essa figura do parto, como dores que vão cada vez mais aumentando para um determinado dia onde algo vai se consumar. Então, esse gemido, essa figura do parto é mais uma vez trazida, e esse gemido fala desse sofrimento que um dia, como no dia do parto, um dia terá um fim. Não é verdade? Tanto a criação quanto os santos gemem ao suportar os sofrimentos consequentes do pecado universal. Ao verso 21 e o verso 23. O 21 diz: na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção. Não é uma consequência do pecado. Corrupção que contamina toda a criação. E o verso 23 diz: e não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos, e nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esse sofrimento devido da corrupção ou a contaminação do pecado que atingiu toda a criação, tanto atingiu o homem por inteiro, como atingiu também toda a criação. E esse momento que nós estamos passando exatamente por causa dessa doença, isso é uma consequência do pecado. Nós sabemos que é uma consequência advinda do pecado, as doenças. Mas esse sofrimento, no texto em questão, também aponta para o sofrer por Cristo. Vamos ver o verso 17, que diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, esses sofrimentos, tanto falam de sofrimentos que vêm da consequência do pecado, que torna a própria criação corruptível e o ser humano corrupto também, como também fala do sofrimento do salvo por obedecer a palavra de Deus. E não é esse sofrimento também que nós estamos passando agora, não é tanto o sofrimento por conta da consequência do pecado, que é a doença, o sofrimento é a própria doença em si, quanto os salvos estão em suas casas, isolados, e nós estamos deixando de participar dos cultos públicos por conta que nós estamos nos submetendo às autoridades para glorificar a Deus, porque a própria palavra de Deus ordena que nós façamos isso, que nós obedeçamos às autoridades. Então, por conta de nós estarmos obedecendo
a palavra de Deus, estamos por isso também colhendo as consequências desse sofrimento por estarmos obedecendo a Deus, deixando de termos comunhão uns com os outros, deixando de ouvirmos a pregação da palavra de Deus, de participarmos da ceia do Senhor. Com certeza nós estamos passando por esse sofrimento e estamos, por isso, percebendo quão importante é o culto. Quão importante nas nossas vidas é o culto público. Mas como suportar os sofrimentos de todos os dias? A vida num mundo corrupto, tão corrupto que Paulo personifica a criação e diz que até ela geme por sua libertação. Porque claro que Paulo não está dizendo que a criação, não é? Os céus, a terra, o universo, as estrelas, realmente eles não gemem literalmente. Mas ele personifica a criação para dar ênfase de que a própria criação está esperando esse grande dia da sua libertação da corrupção. No verso 18, nós vemos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, mesmo em meio a todos esses sofrimentos, Paulo, o Espírito Santo de Deus, nos dá uma certeza. Ele começa dizendo que é algo certo. É algo certo de que a glória que será revelada nos santos, a transformação, a redenção do nosso corpo, não tem comparação. Não tem como esses sofrimentos agora que nós estamos passando e que vamos passar, não tem, mesmo que esses sofrimentos para nós pareça algo pesado, pareça algo que nós às vezes não vamos conseguir suportar, esse sofrimento que para nós é grande, não tem como se comparar com a glória de Deus que será revelada em nós. E Paulo diz que isso é uma coisa certa, porque a palavra que ele usa aqui em grego dá uma alusão à lógica, a cálculo. Então ele fala como se fosse uma coisa certa, como um cálculo é. Um cálculo é uma coisa exata. Então ele está dizendo que é algo certo, nós devemos crer que a glória que será revelada em nós é algo extremamente... que nós podemos confiar nisso. Olha o final do versículo 17, diz: é certo que com ele padecemos, mas que também seremos glorificados. Mais uma vez falando da certeza dessa glória vindoura. Se é algo certo, é nessa promessa que devemos confiar. É nela que devemos depositar a nossa esperança. Todas as palavras usadas, olha só, no verso 19, para expectativa, ou em algumas traduções, expectação, esperança no verso 20 ou 21, algumas traduções é diferente. Ou a palavra esperando no verso 23, todas essas palavras, expectativa, esperando, esperança, trazem uma ideia de aguardar algo de forma fervorosa e ansiosa, de forma confiante e segura. Então Deus está nos dizendo que mesmo com todo o sofrimento, nós temos que ter esperança, confiança no Senhor, na sua promessa, na promessa da salvação, na promessa da redenção do nosso corpo. Mas nós sabemos que mesmo diante de uma promessa tão maravilhosa, tal segurança para suportar os sofrimentos até o dia da consumação não pode estar baseada em nós mesmos, pois nem mesmo sabemos orar, como nós vemos no verso 26. Se nós nem mesmo sabemos orar, como nós podemos em nós mesmos ter essa segurança? É por isso que a nossa confiança e esperança deve estar no nosso acompanhante, que é o Espírito Santo de Deus. No verso 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inefáveis. Por que eu falei que ele é o nosso acompanhante? Paulo já usou aqui no texto
a ideia do parto. E o que acontece no momento do parto? A mulher ali naquele momento de sofrimento, ela necessita de alguém do seu lado para fortalecer, para lhe ajudar, para lhe dar segurança. E nós nesse momento da nossa vida, nessas dores de parto, necessitamos desse acompanhante, desse companheiro, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia descreve o Espírito Santo como o consolador, o advogado ou velador, um acompanhante que está ao nosso lado para nos ajudar em nossas debilidades, nas nossas fragilidades. Por exemplo, a oração que o próprio texto fala é uma debilidade. A gente não sabe orar, a gente não tem a capacidade de orar da forma correta. É algo que é como se nós fôssemos aleijados nesse sentido. Então, o Espírito Santo está do nosso lado, sendo aquele que nos ajuda, que faz com que as nossas orações diante de Deus tornem-se perfeitas, para que elas sejam aceitas diante de Deus. Temos que confiar nele, pois mesmo no meio da desgraça que estamos passando, Deus quer despertar a nossa humildade, a nossa dependência dele e a nossa esperança. Por exemplo, o castigo de Deus, quando é derramado sobre os ímpios, ele não traz o arrependimento, ele traz a revolta. Mas nos eleitos de Deus, esses sofrimentos, essas dificuldades trazem o que eu acabei de dizer, despertam a humildade, despertam você se humilhar diante de Deus, reconhecer que você é totalmente dependente de Deus e que você não pode esperar ter confiança nas coisas desse mundo físico, mas no mundo por vir, em Deus Todo-Poderoso. Essa esperança que vem do Espírito não é só por dias melhores sobre a providência divina, mas principalmente esperança no dia da redenção do nosso corpo, que é algo mais do que certo. E como diz o verso 24, diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como pode esperar? E por isso que nós devemos pôr a nossa esperança não no que vemos, porque algumas pessoas põem a sua esperança em quê? Nos governadores, no presidente, em políticos, e a nossa confiança não pode estar baseada nas coisas físicas, nas coisas visíveis, como diz o texto. Nossa esperança deve estar baseada naquilo que não se vê. Tem uma passagem de 2 aos Coríntios que Paulo diz que as coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. Por isso nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, pelo Espírito Santo, ainda que não possamos vê-lo. O verso 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tanto o Espírito, que é o nosso ajudador, quanto a promessa nós não podemos contemplar, mas nós devemos confiar que é algo certo. Nossa fé não está nas coisas que um dia vão passar, mas elas estão nas coisas eternas, elas estão em Deus. Amém?